E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer uma review do notebook Samsung Book E20. São os novos notebooks aí da Samsung, dessa série Book, e que já são de 2021, trazendo aí os processadores mais recentes e também um design um pouco diferente dos modelos antigos, os Expert e o Essentials. Esse modelo que eu tenho em mãos é o modelo com o processador Celeron, é o mais básico. Muitas coisas que eu vou falar nesse vídeo podem se aplicar aos outros modelos no geral, mas a questão de desempenho, a gente vai focar mais nesse que tem o processador do Celeron. Eu comprei esse notebook já tem mais ou menos uns 4 meses, e paguei cerca aí de R$ 2.200. Com os preços que estavam os notebooks aí no mercado, esse valor foi até um valor bem razoável. Ele é o mais barato dessa linha e possivelmente um dos notebooks mais baratos que a gente encontra aqui no Brasil. Por isso que eu resolvi trazer uma review justamente dele. Esse notebook com o Celeron dá para ter um desempenho legal? Para quem que serve esse notebook? Quais são os pontos positivos e negativos? No último mês eu fiquei usando esse notebook o dia inteiro com todas as minhas atividades, para fazer tudo nele, para realmente poder trazer essa review mais completa e um conteúdo que te ajude a decidir se esse notebook vale a pena para você ou não. Então, vamos pro vídeo sem mais demora. Vamos lá. Quando eu liguei esse notebook pela primeira vez e comecei a usar, eu notei que ele era extremamente lento, muito lento mesmo. Eu fiz as atualizações do Windows, tentei otimizar tudo e continuou muito lento. Isso é porque ele vem com um HD, que é esse disco rígido, disco mecânico, né, que é muito lento, um HD de 500 GB. Essa lentidão não é nem por conta do Celeron, que é um processador mais fraco de entrada, mas a lentidão estava sendo causada pelo HD. Primeira coisa que eu fiz foi então colocar um SSD nesse notebook. Depois de passar muita raiva, não estava nem aguentando usar, eu coloquei um SSD. E aí eu coloquei esse SSD aqui do tipo SATA 2,5 polegadas, que vai nessa entrada rápida aqui. Foi bem simples esse upgrade, eu só abri aqui, tirei o HD, coloquei o SSD e instalei o Windows. Esse procedimento eu até explico num outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima se você quiser acompanhar, porque você tem que fazer a reinstalação do Windows para poder usar. Mas legal, só com o SSD esse notebook ainda continua muito lento. Então o que eu fiz foi colocar mais memória RAM, que foi só abrir essa porta, ele tinha um slot vazio e eu comprei mais um pente de memória RAM. Ele vem com somente 4 GB de memória RAM. Eu aumentei para 8, testei também com 12, com 32 GB de RAM, que é o 32 GB é o máximo que ele suporta. Testei com essas várias configurações e com 8 GB eu já achei bem suficiente para o que eu estava usando ele mesmo. Então 8 GB já ficou bem ok. Então no final eu deixei ele com um SSD e 8 GB de RAM. Quando eu fiz esses upgrades, eu aproveitei também e mudei para o Windows 11. Esse notebook já aceita também o Windows 11. Inclusive, eu tive a impressão que usando um tempo no Windows 10 e depois passando para o Windows 11, ele ficou mais fluido, mais rápido usando aí o Windows 11. Pode ser isso porque eu já ouvi falar que esse novo Windows ele usa menos recursos do computador. Então, para notebooks assim mais de entrada, usar esse sistema que usa menos recursos sobra mais para a gente mesmo poder usar e o computador fica um pouco mais rápido. Primeiro, ele é um notebook grande, ele tem uma tela de 15,6 polegadas, é uma tela bem grande. Isso é bom para quem quer trabalhar, assim, às vezes ter um espaço maior de tela é muito interessante, mas também pode ser ruim para transportar, que ele é um pouco maior mesmo que os outros. Relativamente leve, ele pesa aí 1,86 kg, e fino ele também é, mais ou menos uns 2 centímetros aqui de espessura, um pouco menos que isso, na verdade. A qualidade da tela dele não é muito boa. Apesar de ser uma tela grande e Full HD, que já é muito boa em resolução, a qualidade do painel, ela é ruim, é o painel do tipo TN, as cores são bem lavadas, além disso, a fidelidade de cores é muito baixa, então ele atinge cerca de 60% de sRGB, a gente rodou um teste aqui com o colorímetro e atingiu esse valor, mas para quem quer só assistir filme e você fica olhando bem de frente para o notebook, até ok. Por ser TN, se você olha pelo notebook mais de lado, as cores já começam a mudar. Então, tem que ter isso em mente, não é a melhor qualidade de painel, mas é o que dá para fazer com dinheiro, um notebook bem barato. A webcam que ele tem é totalmente horrível, muito ruim mesmo. Eu vou deixar à prova um vídeo, vou deixar aqui passando, de eu usando essa webcam, testando, até colocando muita iluminação, fica com muitos pixels, você fica vendo assim, é muito ruim essa webcam, se não me engano é 480, 420p, mas assim, qualidade horrorosa, quebra um galho para fazer uma reunião, alguma coisa assim, mas dá para ver que é uma webcam de qualidade ruim. Não é surpresa, os notebooks costumam ter webcam ruim, mas até para todos os notebooks que eu já testei na vida, esse foi definitivamente o pior de webcam. Já o teclado dele, ele é um teclado com teclas rasas, é uma característica, tem gente que gosta, tem gente que não, as teclas dele são rasas.
Eu achei bom, digitação ok, legal, nada a falar de ruim do teclado. Ele não é um teclado retroiluminado, né, porque é um notebook mais simples mesmo, e ele tem uma coisa chata que a Samsung faz, que é colocar o Alt GR e o W para poder colocar a tecla de interrogação. Isso eu acho um inconveniente, tem que ficar acostumando com isso, mas também não é nada o fim do mundo. O touchpad dele é bom, me surpreendeu até positivamente, não é também excelente, mas eu achei muito bom e ele tem um tamanho grande, assim, uma área boa. E integra bem com o resto assim da carcaça do notebook, ficando com um aspecto visual bem bonito. No geral, eu acho esse notebook bem bonito. Ele tem esse recurso aqui de abrir com uma mão só. Então isso também é um ponto interessante desse notebook. Aqui embaixo do notebook eu já me adiantei um pouco, mas ele tem essas duas portas para fazer upgrades rápidos. Nessa daqui a gente consegue colocar um SSD no lugar do HD e nessa daqui a gente pode aumentar a memória RAM. Ele já tem um pente de 4 GB, DDR4, 2666 MHz, CL19. Ele tem esse pente de memória RAM e dá para colocar um outro, ficando com mais memória RAM, igual eu fiz, e fiquei com 8 GB no final das contas. Ele tem esses pezinhos emborrachados, que se você quiser abrir realmente tudo aqui do notebook, às vezes para trocar a pasta térmica ou alguma coisa a mais, você precisa tirar esses 4 pezinhos de borracha, os parafusos, e aí você consegue acessar lá dentro. Dentro do notebook ele tem um slot para colocar um SSD do tipo M.2 NVMe. Não serve o SSD M.2 SATA, que apesar de ter a forma muito parecida, ele tem um outro protocolo de comunicação que não serve nesse notebook aqui, acreditem, eu testei. Para esse notebook, Samsung Book é o M.2 NVMe. O procedimento de colocar o SSD aqui, SATA, e a RAM não viola a garantia, eu já perguntei para a Samsung. Mas de abrir completamente aqui o notebook, não ficou claro, eu já perguntei para eles, mas não deu para entender se esse procedimento violaria ou não a garantia. Mas é uma coisa que eu fiz, eu coloquei mesmo um SSD M.2 NVMe na placa desse notebook, inclusive em um outro vídeo eu explico aí como que é esse processo. Em questão de design, esse notebook é muito bonito, eu acho isso interessante dele. E ele tem também portas aqui, ó, uma porta USB, micro cartão SD, uma trava aqui. Tem também o carregador, porta de internet, o RJ45, HDMI, uma porta USB de terceira geração e um USB-C e aqui de fone de ouvido e microfone, que é aquela mesma do celular. Essa porta USB-C dá para você expandir, por exemplo, com um adaptador desse aqui, ó. E com o adaptador você consegue ter mais portas USB, consegue, por exemplo, um HDMI. Então se eu quiser conectar 2 monitores HDMI nesse notebook aqui, eu posso fazer isso com um adaptador nessa porta e usando a outra porta HDMI. O design dele é interessante, mas nem tudo são flores aí nesse quesito, porque ele tem um problema que ele é todo de plástico e uma rigidez muito baixa. É muito fácil torcer assim esse notebook. Até pressionando aqui na área central, você percebe que o notebook cede muito. Ele é muito fraco, muito flexível. Aqui também, ó, a gente percebe que quando ele é colocado na mesa, entre os pés dele, ele faz uma barriguinha aqui no meio, porque o peso, só o peso do próprio notebook já é suficiente para ele fazer aqui uma barriguinha. Ele fica então meio que para baixo aqui. Isso é um pouco chato, eu até achava que era só do meu notebook que fazia essa barriguinha, e aí eu perguntei para um outro inscrito aqui do canal que tem esse mesmo notebook, ele observou no dele e viu também que fazia isso, ele faz meio que uma curva assim, né, olhando o notebook aqui de frente quando ele tá aqui assim apoiado na mesa. E também eu olhei em uma loja, outros notebooks também que estavam lá sendo expostos na loja, e também eu percebi isso. Então não é só do meu notebook, todos os notebooks que eu vi fazem um pouco essa barriguinha, cerca de 1 milímetro. Não é muito assim 1 milímetro, tem gente que nem vai perceber olhando, mas mostra que é um plástico fraco nesse notebook, né? Para eu não esquecer de falar todos os pontos positivos e negativos, eu até fiz minhas anotações aqui e eu vou passar por alguns deles que eu acho importante. Uma coisa que eu gostei bastante é que ele tem a função FN ESC aqui, que já aciona diretamente o suporte da Samsung. Então se você tiver alguma dúvida sobre o seu notebook, alguma coisa assim, eu mesmo já entrei em contato para testar e eles respondem muito rápido lá no suporte da Samsung. Só clicar FN ESC, já digitar o seu problema, alguém já entra no chat, uma pessoa mesmo, não um robô, e já te responde. Isso eu achei bem legal. Esse notebook também tem um ponto positivo muito interessante, que é a duração da bateria dele. Eles anunciam que dura, eu acho que 7 horas. Quando eu testei assistindo Netflix no brilho médio contínuo, durou 5 horas. E quando eu testei jogando nele, na verdade foi não muito bem jogando, mas rodando um teste de jogo nele, durou cerca de 2 horas e meia, 2 horas e 50. Então, ele funciona bastante tempo na bateria. A bateria dele tem 43 Wh, o que é uma bateria
é consideravelmente superior a alguns outros concorrentes, como o S145, que se não me engano são 30 ou 33, e é uma bateria então grande que dura bastante mesmo. Os 7 horas que eles falam, pode ser que chegue, mas talvez se você só estiver usando ali uma internet com brilho baixo, talvez ele chegue em 7 horas. Esse notebook vem com esses programinhas legais que permitem configurar até para ele ter um modo de desempenho maior. Quando a gente pressiona FN e F1 nele aqui, a gente consegue abrir um painel que dá para colocar no modo de desempenho. Colocando ele na tomada e ligando esse modo de desempenho, é notável que o notebook fica mais rápido. Parece que a frequência meio que de base ali, que às vezes fica em 1,1 GHz, passa para 1,8. E aí ele fica assim o tempo todo nessa frequência máxima e ele dá um desempenho bem melhor aí para o notebook. Ele tem também configurações de modo silencioso, mas que eu nem senti a necessidade de ativar, porque no geral esse notebook já é muito silencioso mesmo, não tive problema com isso. Uma coisa que eu não gostei, que acontece também nos notebooks, é que ele veio cheio daqueles programas já pré-instalados, inclusive aquele antivírus do McAfee, e que eu desinstalei essas coisas que eu não queria, e alguns outros programas que vieram neles, como esse das configurações, foram úteis. Eu mencionei da bateria, ele tem um recurso adicional nele, que te permite configurar para ele só carregar até 85% o nível da bateria. Quando ele chega em 85%, ele para de carregar, e isso faz com que a bateria dure mais tempo. Então, se você quiser que a sua bateria dure mais, o ideal é deixar essa funcionalidade ativada aí no seu notebook. Um resumo, então, geral desse notebook. Eu não acho ele nenhuma compra excelente, nenhuma compra ruim. Do jeito que ele vem, do jeito que eu comecei a usar mesmo, ele é completamente inútil, inutilizável, não dá para usar, trava muito. Tirando um HD, colocando um SSD nele, já fica com desempenho melhor, colocando a RAM, melhor ainda, e ainda passando por Windows 11, que tem o upgrade gratuito para ele, fica mais rápido ainda. Então, fazendo tudo isso e ainda colocando no modo de desempenho, esse notebook superou em muito as minhas expectativas. Deu para, assim, usar numa boa. Com alguns poréns. Eu usei esse notebook para trabalhos de escritórios, planilhas, internet, filme, YouTube, coisas desse tipo. E isso ele me atendeu muito bem. Mas eu tentei instalar alguns jogos nele e foi um fracasso total. Até jogos leves como CSGO não conseguiu rodar direito nele, ficou FPS baixíssimo. Então se você está procurando um notebook para rodar jogos, qualquer tipo de jogos, eu até tentei emular o Free Fire nele também, ficou péssimo, ficou muito ruim mesmo, travando muito. Então para qualquer tipo de jogo, eu recomendo que você já olhe para um notebook um pouco mais potente. Pega um Ryzen 5, por exemplo, que você vai ter um custo um pouquinho maior para um desempenho infinitamente superior a esse daqui. Agora, para esse uso de escritório, surfar na internet, coisas mais básicas mesmo, eu acho que esse notebook valeu muito a pena, fazendo esses upgrades que eu fiz. Se contar tudo, né, eu gastei 2.200 no notebook, mais os 300 no SSD, vamos falar 300, 2.500, mais 200 na RAM, então aí ia para uns 2.700 esse notebook, com os upgrades. Mas aí ele fica bem legal e dá para usar numa boa aí para esse uso. Quem vai usar também para edição de vídeo, edição de imagens, por conta da qualidade da tela e também pela essa limitação do desempenho dele não ser tão bom, eu não recomendaria ele. Eu até tentei instalar o Premiere nele, mas ele teve alguns problemas durante a instalação e não conseguiu. Não sei se ele cumpre com os requisitos mínimos, talvez seja até alguma coisa desse tipo. Mas para quem vai mexer com edição de vídeos, edição de fotos, também eu já recomendo um modelo superior e com uma tela melhor também. Talvez aqueles modelos do Acer Nitro, o Lenovo Legion, que são modelos que vão te dar uma qualidade de tela melhor e um desempenho também bem superior. Esse notebook aqui, com os upgrades, eu vou anunciar na área de membros aqui do canal para vender ele com baita desconto, cerca de 60% a 80% do preço original. Então quem for membro do canal vai poder comprar esse notebook com esse baita desconto. É um notebook já usado, mas só para testes aqui no canal. E se você tiver interesse nele, é uma boa adquirir por lá. Se você optar por comprar esse modelo de notebook ou outros, confere aqui na descrição do vídeo, porque isso ajuda o canal e me permite continuar comprando mais modelos de notebooks e continuar trazendo review desses notebooks aqui no Tecnologia. Muito obrigado, se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo que ajuda muito aqui o canal e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, valeu!